filho exemplar, pais dedicados e amorosos que levavam uma vida perfeita. Mas o que parecia um lar como qualquer outro escondia mentiras tão profundas que levariam a um plano mortal. Preparem-se para conhecer o caso de Jennifer Pan, o que levaria uma jovem a orquestrar o assassinato de seus próprios pais e como um detalhe inesperado fez toda essa história vir à tona. Oi gente, esse é o caso que vocês vão conhecer hoje, é um caso que aconteceu no Canadá. Logo aqui no começo do vídeo já peço para vocês deixarem um like e também se inscreverem aqui embaixo no canal se você é novo ou nova por aqui. Também não se esquece de apertar no botão de compartilhar e compartilhe o vídeo para um amigo que você sabe que gosta desse tipo de vídeo de casos criminais. E agora vamos para o caso contado de hoje. Beat Rampan, de 53 anos, e Wei Rampan, de 57 anos, eram imigrantes vietnamitas que se mudaram para o Canadá em busca de melhores oportunidades. Eles sempre trabalhavam incansavelmente para dar aos seus filhos uma vida que eles nunca tiveram. A Beat, ela trabalhava em uma fábrica de autopeças e o seu marido, o Wei Han, também trabalhava em uma fábrica de automóveis como operário. E eles eram conhecidos como pessoas que eram bem disciplinadas, que eram bem dedicados ao trabalho. Eles dois tiveram 2 filhos, uma menina chamada Jennifer Pan, que nasceu no dia 17 de junho de 1986, e também um menino chamado Felix Pan, que nasceu 3 anos depois, em 1989. E os Pans, eles eram vistos como uma família perfeita. Eles eram trabalhadores, unidos e que eram muito dedicados com o sucesso dos seus filhos. A Jennifer sempre foi vista pelos seus pais como a garota de ouro. Ela era muito obediente, dedicada e estudiosa. E a Beat e o Wei Han, eles adotavam um tipo de criação para os seus filhos chamada educação tigre, que é quando os pais são extremamente rígidos e eles querem dos filhos excelência em tudo que eles fazem. Eles acreditavam que o sucesso só poderia ser alcançado através de trabalho duro e disciplina, o que resultou em uma criação extremamente controladora com seus filhos. Então eles exigiam que os seus filhos se dedicassem totalmente aos estudos e eles não aceitavam nada menos que a perfeição. Então a Jennifer, ela foi submetida a uma rotina exaustiva desde muito cedo. Além das aulas da escola, ela também tinha uma agenda cheia de várias outras atividades que ela tinha que fazer. Ela tinha aulas de piano, patinação. Então os pais sempre exigiam excelência da Jennifer. Eles queriam que ela fosse boa em tudo que ela fizesse. Inclusive, ela chegou a ganhar vários prêmios de campeonatos de piano e também de patinação. Eles sempre exigiam que ela tirasse notas altas. E se ela tirasse notas menores que A, ela recebia duras críticas. Tem países em que as notas são dadas por letras, então A seria a maior nota de todas, é como se fosse um 10. E se por acaso a Jennifer tirasse um B, que é como se fosse um 9, que é uma excelente nota ainda assim, ela era duramente criticada, porque ela sempre tinha que tirar uma nota bem alta. A Jennifer, ela era proibida de sair de casa e ela só podia sair para fazer atividades que os pais achavam que agregavam para ela, como fazer as aulas de piano, mas ela não podia sair com amigos. O máximo que ela conseguia fazer era ir para a escola, que ela frequentava diariamente. Chegou um momento que, depois de tanta pressão dos pais, a Jennifer, ela não conseguiu mais atender as expectativas que eles tinham e ela começou a tirar notas baixas. E para não desagradar os pais, ela começou a falsificar os seus boletins, fazendo com que seus pais nunca desconfiassem que ela não estava tirando as notas que eles exigiam. E foi aí que começou a grande rede de mentiras da Jennifer. O Felix Pan, que é irmão da Jennifer, se mudou para a cidade de Waterloo. Ele começou a morar nessa cidade porque ele tinha passado em uma universidade e começou a cursar engenharia. Então o irmão dela se mudou e ela continuou lá morando com seus pais. Após a Jennifer concluir o ensino médio, ela conseguiu uma bolsa de $3.000 em uma universidade renomada. Quando as aulas começaram, os pais dela sempre levavam ela até o meio do caminho e de lá ela seguia para a faculdade. Depois de um tempo, ela conseguiu se formar, mas os pais não conseguiram comparecer à formatura porque ela disse a eles que não tinha convites suficientes, então não tinha convite para eles. Então a Jennifer se formou e mostrou o certificado para os pais, que ficaram muito contentes com essa conquista da filha. Mas o que os pais da Jennifer não sabiam era que a vida dela era na verdade uma verdadeira farsa.
Ela não havia se formado na faculdade de farmácia que ela disse para os pais que estava fazendo, e ela também não estava frequentando as aulas. Para vocês terem uma noção, nem o ensino médio ela havia terminado. Todo esse tempo ela vinha mentindo para seus pais, enquanto eles acreditavam que ela estava nas aulas. Na verdade, ela ia para bibliotecas ali da cidade, ou então se encontrava com seu namorado, que se chama Daniel Wong. O Daniel Wong, ele tem 23 anos e trabalha em uma pizzaria, mas além desse trabalho na pizzaria, ele também se envolvia com crime. Ele estava envolvido com o tráfico de drogas. E os pais da Jennifer, ao descobrir, logo desaprovaram o relacionamento dele, principalmente por causa das atividades em que ele estava envolvido. Então eles proibiram a Jennifer de se encontrar com o Daniel e, além disso, eles queriam que a filha se relacionasse com pessoas de uma classe social mais alta. No dia 8 de novembro de 2010, algo muito estranho aconteceu. A Jennifer Pan fez uma ligação para a polícia e ela estava muito desesperada. Sua voz tremia enquanto ela relatava que seus pais haviam sido atacados dentro de sua própria casa. Ela disse que haviam homens mascarados e que eles haviam invadido a residência, feito os pais dela de reféns e em seguida disparado contra eles antes de fugir. E ela diz que os criminosos deixaram ela com as mãos amarradas em uma escada. E quando os policiais chegaram no local, eles perceberam que aparentemente tinha acontecido um assalto, porque a casa estava toda revirada e os pais dela haviam sido baleados. A emergência chegou ao local e a Beth, ela foi baleada 3 vezes. Ela levou um tiro no rosto e 2 no peito. Já o pai da Jennifer, ele foi baleado 2 vezes. Ele levou um tiro no braço e outro tiro no rosto. A mãe dela, infelizmente, acabou não resistindo aos tiros. Já o Wei-han, ele foi internado e ficou em coma. A polícia começou a investigar esse crime que aconteceu. E eles começaram a achar muito estranho, porque a vizinhança era uma vizinhança muito calma e não aconteciam casos como esse na região. Inclusive, os vizinhos acabaram ficando bem assustados com isso. Um ponto que intrigou muito a polícia na investigação foi que eles encontraram ali a cena da casa toda revirada, mas muitos pertences valiosos que estavam expostos não foram levados, como relógio e também dinheiro que estava em locais fáceis. E além de tudo isso, quando os criminosos entraram na casa, eles não arrombaram a porta estava simplesmente aberta. Então eles passaram a desconfiar que quem entrou ali era alguém que a família conhecia, alguém que tenha sido recebido na porta de entrada. Naquele momento, a principal testemunha do crime era a Jennifer, então ela foi chamada para prestar o depoimento. Ela conta que 3 homens invadiram a sua casa e que ela ouviu gritos da sua mãe no andar de baixo. Ela diz também que um dos criminosos foi até ela e amarrou suas mãos. Depois disso, fez ela descer até o andar onde os pais estavam. O criminoso amarrou ela na escada e depois ela ouviu um total de 5 disparos. Depois ela veio perceber que seus pais haviam sido executados. Mas em seu depoimento, a polícia percebeu que a Jennifer, ela entrou em contradição, porque se ela estava com as mãos amarradas nas costas, como foi possível ela pegar o celular e ligar para a emergência? E na ligação dá para perceber que o celular estava bem próximo do rosto dela por conta da altura da voz. Então eles fizeram a Jennifer fazer uma reconstituição da cena de como ela pegou o celular e claramente não seria possível ela fazer todo aquele manuseio com as mãos amarradas. Depois de um tempo, o pai da Jennifer acordou do coma. Ele conta que os criminosos renderam ele e a mulher e um deles buscou a Jennifer no andar de cima. E quando ela desceu, ele diz que, na verdade, ela não estava amarrada, como ela falou no depoimento. E, além disso, ele diz que achou muito estranho porque a Jennifer estava conversando com os criminosos, como se já conhecessem eles. Então, depois disso, eles atiraram nele e na sua esposa, a Beth. Durante outros depoimentos que a Jennifer fez, os policiais descobriram que ela mentia para sua família. Eles descobriram que ela não frequentava a faculdade, que ela disse para os pais. Ela falsificou o certificado da sua faculdade. Ela falsificava boletins, fingia que fazia atividades. Tudo isso para que todos acreditassem que ela estava frequentando a faculdade. Então eles perceberam que a Jennifer era uma grande mentirosa. Mas essa inconsistência que eles descobriram, que na verdade ela não estava amarrada e que possivelmente ela conhecia os criminosos, eles solicitaram o celular da Jennifer
E ao analisar ali as mensagens, eles perceberam que ela vinha tendo conversas com um homem chamado Homeboy. E ela estava combinando com esse Homeboy o dia para que eles invadissem a casa e matassem seus pais. E ela prometeu para eles que depois que eles matassem os seus pais, ela pagaria $10.000 pelo crime. Então, no dia 8 de novembro, quando os pais dela estavam em casa, a Jennifer destrancou a porta sem que seus pais percebessem e deixou o homeboy entrar. Então ele entrou acompanhado de mais 2 homens. Então eles reviraram a casa toda e atiraram nos pais da Jennifer. E o ponto mais impressionante disso tudo é que no momento em que a Beach Pan ela ia ser executada, ela pediu para os criminosos não fazerem nada com a filha. Ou seja, mesmo sem saber que a filha planejou a morte dos próprios pais, a Beach, como mãe, se preocupou com ela e pediu para que eles não fizessem nada. Depois que os pais da Jennifer proibiram o relacionamento dela com Daniel Wong, ainda assim ela continuou se encontrando com ele. E pensando em uma forma de continuar com o namorado, a Jennifer, ela planejou junto com ele o assassinato de seus próprios pais. Ele não gostava mais da Jennifer, mas ainda assim, pelo dinheiro, ele conseguiu o contato do homeboy, onde eles combinaram o local e como o crime aconteceria. Então, depois que a polícia descobriu que a Jennifer Pan era a mandante do assassinato de seus pais, ela foi presa e condenada a 25 anos de prisão. E além dela, o seu namorado, Daniel Wong, ele também foi preso, porque ele foi dado como cúmplice de toda essa história. E eles descobriram que a identidade do homeboy, que até então era oculta, pertencia a um homem chamado Lanford Crawford, de 30 anos. E além deles, os 2 homens que tentaram matar o pai da Jennifer e que executaram a mãe dela se chamam David, de 22 anos, e Eric Cart, de 31 anos. Então, todos eles foram presos e no tribunal, o irmão da Jennifer, o Felix Pan, ele teve a oportunidade de falar sobre o caso e ele falou que estava muito triste com toda essa tragédia que aconteceu na família dele. E falou também que apesar dos crimes, ele sempre amou e respeitou a sua irmã Jennifer. Nenhum outro canal mostrou a foto do Felix Pan, mas eu vou deixar aqui passando a foto dele. Como vocês podem ver, esse é o irmão da Jennifer Pan. E lá no tribunal, no momento em que ele estava falando sobre o caso, ele também falou sobre a dor de ter sido traído por alguém da própria família. E ele disse que sempre acreditou que a Jennifer fazia faculdade, ele jamais imaginou que ela estava mentindo todo esse tempo. E ele diz também que esse crime destruiu a vida da sua família e que impactou muito também na sua vida, porque qualquer empresa que contratar ele e pesquisar o seu nome, Felix Pan, rapidamente vai fazer uma ligação com o crime que a sua irmã Jennifer Pan cometeu. Então, gente, esse foi o caso da Jennifer Pan. Me conta aqui embaixo o que é que vocês acharam sobre esse caso. Os seus pais a criaram com a educação tigre, mas deu para perceber que ela cometeu o crime por dinheiro, porque se ela quisesse mesmo ter um relacionamento com o seu namorado, ela poderia simplesmente seguir uma vida com ele e não tirar a vida dos seus próprios pais. Me conta aqui embaixo qual outro caso vocês querem que eu traga aqui pro canal. E também não se esquece de deixar o like no vídeo e também se inscrever aqui embaixo no canal se você assistiu o vídeo até aqui. Aperta também no botão de compartilhar e compartilha o vídeo para os seus amigos que também gostam desse tipo de vídeo de True Crime. E é isso, gente. Até o próximo caso contado.